tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Não nos deixe, Senhor, perder a percepção da tua presença. Tu estás aqui, tu estás conduzindo, tu estás conduzindo. Ó Senhor, eu oro, Pai, para que a tua boa palavra entre em nosso coração. Eu oro, Senhor, para que nós tenhamos, Pai, o nosso coração inclinado, desejoso e ansioso por mais de ti. Nós queremos te ouvir. Te louvamos, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Boa noite. Aleluia. Coisa gostosa, nós estamos aqui novamente, né? Tendo mais um momento de comunhão. E para mim é uma alegria mais uma vez poder falar. Poder deixar que Deus fale, né? Através de mim. Amém? Então vamos nos sentar. Eu gostaria que vocês abrissem o Salmo 31. Esse ano para mim foi o ano do Salmo, sabe? Pois eu peguei tanto Salmo que o Everton brincou comigo que eu ia pintar todo o Salmo. De tanto que eu começava a ler e cada vez me identificar mais com os livros, com os textos. No Salmo 31 diz assim: em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tira-me do laço que às escondidas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Tu detestas os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, pois tem visto a minha aflição. Conheceste as angústias da minha alma e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece de mim, Senhor, porque estou angustiado. De tristeza se consomem os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me objeto de deboche para todos os meus adversários, de espanto para os meus vizinhos e de horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles como morto. Sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse: tu és o meu Deus.
Nas tuas mãos estão os meus dias, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das intrigas humanas. Num esconderijo os ocultarás do conflito de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa: estou excluído da tua presença, mas tu ouviste a voz das minhas súplicas quando clamei por teu socorro. Amem o Senhor, todos vocês que são os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com abundância os soberbos. Sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Amém? O texto é longo, mas eu gostei muito de ler esse texto, porque esse texto ele fala muito de nós, de uma maneira muito parecida com a nossa vida no dia de hoje, especialmente das mulheres. Na minha Bíblia o texto diz lamento e louvor. Esse é o título. E quem escreveu foi Davi. Como a gente vive nesse conflito entre lamento e louvor? Não é mesmo? Chega a ser uma coisa assim dicotômica, duas coisas assim que a gente fica oscilando entre uma e outra. Isso às vezes nos deixa um pouco constrangidas de transitarmos tanto pela parte do louvor quanto a parte do lamento, e às vezes a gente até sinuosamente fica um pouquinho culpada por estar passando por tamanha pressão, por tamanho peso, por tamanha angústia. E sabe, a angústia é uma palavra muito interessante, porque ela não existe uma expressão única. Ela é sempre ímpar. Então a angústia, para mim, ela tem um jeito, ela tem uma forma, ela tem um sentimento. A angústia, para Lu, para Ana, é diferente. Ela é ímpar. Ela não pode ser medida. Ela não pode ser pesada. Ela é diferente. E eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Estamos cansadas? Nós temos nos cansado de passar um pouco por lamento? E às vezes a gente está em júbilo e às vezes a gente está em lamento. Nós estamos cansadas de quê? Davi escreveu esse salmo e eu fiquei me perguntando como que a gente poderia pensar que um rei com tamanha glória, que era Davi, com tamanhas conquistas, conseguia dizer de si mesmo que ele estava angustiado, que a tristeza consumia os seus olhos, que ele gastava a vida dele na tristeza, que os anos dele era gemidos, que ele estava debilitado de forças, que ele se tornou um deboche. Mas ele era o cara cheio da glória. O reino dele é um dos mais preciosos que teve na história de Israel.
ele foi um rei muito sábio. Ele foi um rei que construiu a principal parte da história de Israel. Ele tinha um palácio, ele tinha servos, ele tinha pessoas em quem ele confiava, ele tinha pessoas que morriam por ele. Ele tinha exército, ele tinha terras, mas ele sentia a necessidade de lamentar. Ele disse que isso acontecia por quê? Por causa da sua iniquidade. Sabe, é interessante que a gente se culpa muitas vezes com alguns sentimentos de angústias que nós vivemos. E muito nos culpamos, muito nos sentimos pressionadas, porque temos a tendência de fazer uma comparação entre a minha angústia e o que poderia ser uma angústia para as outras pessoas ou no geral. E a gente pode considerar que aquilo que nós estamos vivendo é um pouco pequeno. Mas isso tem acontecido e acontece na vida de todo mundo por causa da iniquidade. Por aquilo que nós nascemos no pecado. E as coisas dessa terra, elas vão ser angústia, dores, nós vamos passar por aflições. Isso faz parte do jogo, isso faz parte do que acontece no nosso dia a dia. A nossa grande tendência é tentar negar a angústia porque somos cristãs. É tentar negar a angústia porque nós cremos em Jesus e a angústia ela precisa estar longe de nós. E o lamento deve estar longe de nós. Mas a verdade é que Salmo nos mostra claramente pessoas de verdade. Que sofrem, que choram, que se angustiam. E que ao mesmo tempo que vão ao fundo do lamento, sobem a mais sublime louvor e adoração a Deus. A cruz, nota isso. A cruz, ela é sempre duas coisas. Ela é glória, ela é derrota. Como assim? Alguém foi derrotado, alguém foi glorificado. Ela é o peso do pecado, mas ela é o peso da graça. Ela é dor e sofrimento, mas ela é cura. O poder para a salvação. Então o lamento e o louvor, ele não devia ser visto como um problema na nossa vida. Ele devia ser visto como uma vida de filhos que sentem, que vivem, que são humanos e que precisam da graça de Deus. Que precisam da graça de Deus. Porque nós temos um Deus de tamanha misericórdia. Ele precisaria ser tão misericordioso se nós fôssemos perfeitos, sábios, excelentes em todas as coisas, tomássemos decisões perfeitas, não tivéssemos necessidade, ou melhor, fôssemos igual a Ele em sua maravilhosa glória? Não. Mas nós como criaturas e Ele como Criador, Ele excede em misericórdia para com a nossa vida. E a misericórdia dele nos cobre todos os dias. Por que ele precisa cobrir misericórdia todos os dias da nossa vida? Porque nós precisamos. Eu quero destacar algumas coisas hoje com vocês. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Tem alguma coisa que tem sido pesado para você? Na sua forma. Não compara com ninguém. Esquece as outras. Tem alguma coisa que tem sido difícil? Tem algum momento que você tem passado que tem te feito pensar? Às vezes pensar duas vezes. Vou, não vou, faço, não faço? Deixo pra lá?
discuto esse assunto? Não. Vou ficar quieta? Vou orar? Vou falar? Não, mas eu não devia estar sentindo isso. Existe algo no teu coração que você possa ter pensado que você está ferindo a Deus, que você está sendo ingrata, que você está infeliz e não deveria estar se sentindo assim, que você considera que isso é uma infelicidade. Mas o que o salmista me mostra é que ele sabia onde colocar as suas angústias, as suas aflições, as suas tensões. Ele era um cara que tinha um exército para se proteger, mas ele não estava apegado a esse exército, pois ele confiava na força e na sabedoria do seu Deus. E onde ele jogou a angústia dele, a aflição dele, ele jogou nos braços e nos pés de um Deus que era a fortaleza, cidadela fortíssima, que pudesse o salvar. Ele poderia dar ordens aos exércitos. Acontece que muitas das vezes, ou quase sempre, a gente dá ordens para determinadas coisas na nossa vida que nós temos capacidade de fazer e resolver, para poder livrarmos de angústias, os quais nós não queremos depositar aos pés do nosso Deus. Então, porque nós somos munidas de capacidade, não somos? Somos. Munidas de muito conhecimento, de força, de habilidade, nós vamos atrás de resolver os nossos problemas e as nossas coisas, primeiro ao nosso jeito. Porque nós não queremos aceitar a nossa angústia e derramar no pé daquele que pode nos livrar e nos trazer o louvor e a alegria de volta. O versículo 22 diz assim: eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença, mas tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando clamei por teu socorro. Sabe de uma coisa? Quando eu falei assim, nós estamos cansadas de quê? Eu acho que eu poderia responder por todas em algum aspecto que eu acredito que seja unânime. Mas talvez nós estejamos tão cansadas de correr de um lado e para o outro, de tanta coisa que a gente tem para fazer. Então a gente está sempre atarefada, sempre. Então assim, cansados de correr a gente deve estar, né? Sempre tem coisa para fazer. O João me disse assim, amanhã é sábado, amanhã nós vamos acordar tarde. Eu disse, como assim? Tu vai? Eu vou, tem um monte de coisa para fazer. Não vai dar. Sempre tem uma correria. E eu acho que a gente poderia dizer isso, né? Estamos cansadas de correr. Mas a gente está cansada da pressa. Olha só o que o salmista disse na sua pressa. Ele disse, eu estou excluído da tua presença. E onde é que a pressa nos leva? A pressa nos faz perder a percepção da presença de Deus. Sabe, ele disse que vai nos acompanhar todos os dias da nossa vida, sempre, todos os dias. Ele já disse isso, ele já prometeu. Ele não está descumprindo isso. Como que nós podemos não estar na presença dele? Se não for simplesmente a ausência da nossa percepção de presença. Sabe, ele está aqui, mas nós não o vemos. Ele está no ambiente, mas nós não sentimos todos os dias, todas as horas, todos os momentos. A nossa pressa faz perdermos a percepção de ver, de contemplar, de olhar para a beleza de Jesus. Ele sempre está conosco. Ele não mente, ele não falha, ele não é homem para mentir. Ele está sempre conosco, mas a nossa pressa muitas vezes nos impede de ver. E ele disse, na minha pressa, estou excluído da tua presença. Quase quem diz, eu não estou te vendo mais, onde é que tu está? Mas então com o clamor dele, Deus, ele ouve a voz das suas súplicas. Mas houveram súplicas.
às vezes nós não estamos vendo e tendo percepção da presença de Deus. E nós precisamos suplicar. Suplicar ao nosso modo. A graça de Deus tão linda. A misericórdia dele tão linda está nos esperando. Olha só que engraçado, a gente tem que só corresponder. Se ele já está aqui, nós temos que prestar a reverência. Se ele está todo dia conosco, nós temos que dar atenção para a presença. É uma correspondência, porque a atenção dele está em nós. Mas veja bem, nós somos a criatura ou nós somos o Criador? Nós somos a criatura. E quem é que deve a maior atenção? É nós ou é ele? É ele. Mas o senso nosso de tanto sermos servidos de alguma forma da nossa necessidade, que ele está sempre suprindo. Que ele está sempre suprindo. Nós não conseguimos perceber. A pressa tira o nosso olhar, tira a nossa percepção. Nós não podemos muitas vezes ver por causa das pressas. O que tem sido pressa na nossa vida? O que tem sido pressa para ti? Agendas? Compromissos? Tarefas? Exigências pessoais? Descontentamentos com seus resultados? Não consegui lavar roupa hoje, choveu 2, 3 dias seguidos e agora ficou pior ainda. Descontentamentos? O que tem sido a pressa para nós? Nós giramos em torno de algumas dificuldades que nos parecem prioritárias naquele momento, mas tudo nessa vida não passa de secundário. E agora vamos dar uma olhadinha no versículo 15. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. É claro que Davi aqui, quando ele está conversando, está falando com Deus, ele está falando de situações reais, perigos reais. Ele realmente tinha inimigos. Ele realmente tinha pessoas que estavam atrás dele para o matar, porque afinal de contas ele era um rei poderoso, tinha exércitos. Então, para se derrubar um rei, as nações vizinhas, elas desejavam muito isso. Ele realmente tinha inimigos reais, físicos, que poderiam estar à espreita para querer matá-lo. Mas quais são os nossos inimigos hoje? Que nos perseguem. Que nos perseguem. Que conspiram contra nós. Como diz o versículo 13. E nos perseguem os nossos perseguidores. Qual é o nome dele? Já parou para pensar sobre isso? Nós como mulheres, a gente pode dizer uma lista, eu acho que é mais fácil a gente dizer uma lista de defeitos do que qualidade. A gente aprendeu errado, né? A gente tudo isso, tem isso para arrumar, tem isso para arrumar, isso eu não gostei, isso não sei o quê. Que a gente tem muito assim. Mas quais são os nossos perseguidores? Vamos ler Filipenses 4 no versículo 6 e 7. Acho que é 1 Pedro 5, depois é esse. Fala do mesmo tema, mas 5 no versículo 7, que fala assim: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, que anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe,
firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos igual aos de vocês. O nosso inimigo principal é o diabo? É verdade. Ele está ao nosso derredor? É verdade. Mas olha só, os nossos irmãos espalhados por todo o mundo estão passando por sofrimentos iguais. O inimigo que anda ao nosso derredor, e se tu parar para pensar, aquele que é o inimigo, que ele não pode estar dentro de nós, que ele não pode pegar e ouvir o que nós pensamos, que só quem faz isso é Deus, ele é muito esperto, né? E ele ficando ao derredor, ele pega as deixas que a gente vai deixando assim, do lado de fora. Bem clara, sabe? Sabe, fica a dica? A gente vai dando umas deixas bem escancaradas. E o nosso inimigo que está ao nosso derredor, ele fica procurando. Ele fica procurando. E ele está pronto para lançar armadilhas, ele está pronto para nos devorar. Mas o que tem sido os teus inimigos? O que tem te perseguido ao teu redor? E aí, eu quero que tu elenque no teu coração. O que tem te perseguido nos últimos dias? Sabe aquela pergunta que tu tem feito? Ai Deus, eu não estou tendo lágrimas diante de ti. O que tem que me perseguido? Senhor, está difícil aquela situação no trabalho. Senhor, eu não estou gostando de ouvir certas coisas. O que tem te perseguido? Qual é o teu inimigo? Qual é o nome dele? É uma culpa? É uma ansiedade? É uma falta de tempo, de organização? É uma falta de compromisso teu? Que tu não tem conseguido honrar os compromissos? Talvez é um excesso? Excesso em alguma coisa? Excesso de comida? Excesso de pensamento? Quais são os teus inimigos? O que tem perseguido? Assim como o salmista diz aqui no 31, ele fala, eles têm me perseguido, eles têm vindo ao redor de mim, eles tramam contra mim. Inimigos sempre vão tramar contra a gente, nós não temos como apagar isso. Mas o que nós temos como fazer é lançar as nossas aflições, as nossas súplicas, os nossos descontentamentos, até mesmo a nossa indignação diante dos pés daquele que faz realmente calar os nossos inimigos. Poder nós não temos de nós. Nós não temos. Sabe, a grande vantagem é que eu falo assim, ó, eu aprendi, olha gente, faz poucos anos que eu aprendi isso. Daí eu vou contar isso aqui pra vocês. Eu queria muito mudar várias coisas na minha vida. E eu tentava de tudo que é jeito. Com várias estratégias assim, ó, muito intencionais. E eu tentava, de verdade. E fazia direitinho para poder mudar algumas coisas, mas não funcionava. Fui atrás de livros, já fui atrás de tudo assim para pensar como fazer isso. Li a palavra de Deus, entendia isso que eu tenho que mudar, então eu pegava e me esforçava para mudar aquilo. Mas de nada adiantava. O resultado acabava ficando mais ou menos parecido. Mudava um pouquinho, mas não conseguia sustentar muito. Mas aí eu descobri o que eu tinha que fazer. E quando eu descobri isso, parece que tudo ficou mais fácil. Eu descobri que eu não tinha que fazer nada. E isso foi o que mais me transformou. Eu não tinha que fazer nada. Na verdade, não tinha a ver com o que eu tinha que fazer. Tinha a ver exatamente onde eu tinha que estar. Eu não preciso fazer nada. Porque de mim mesma eu não tenho capacidade de fazer. E quanto mais cedo a gente reconhece que a gente não tem essa facilidade, que a gente não tem capacidade, mais a gente deposita nas mãos de Deus e confia que é somente Ele que pode fazer algo em nós. Esforço nosso, esforço humano, não muda caráter. Esforço humano não muda a rotina da gente. A gente pode até repetir por algum tempo,
E vai, nós vamos assim, ó, na academia por um bom tempo, mas logo cai. Se não for o Espírito Santo, não continua. Mas outras coisas, né? A gente não consegue. E não consegue mesmo. E a coisa mais libertadora é dizer assim, ó, não consigo. Não posso. Não consigo. E ainda bem que eu não consigo. Porque se eu não consigo, o trabalho não é meu. O trabalho é de quem? De Deus. Do Espírito Santo. Então, os nossos inimigos sempre vão nos perseguir. Eles sempre vão estar ao nosso derredor. Isso não tem escapatória. Agora, quem cala o leão? Quem faz a gente escapar do laço do passarinheiro, que nem diz o Salmo 91? Quem nos livra da peste perniciosa, como diz o Salmo 91? É nós? Não. Então nós conseguimos ver aqui no Salmo 31 essa onda alta quer dizer, baixa, né? Essa onda baixa de lamento profundo. E a gente consegue ver um up logo no final, quando ele começa a trazer contrastes com a grandeza de Deus, com a bondade de Deus, com a misericórdia dele, de quanto Deus é bom. E olha que essas lembranças dele vão construindo e reforçando até que ele chega no final e diz que, vamos voltar lá, 31. No final ele diz algo tão importante. Sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Que esperam no Senhor. Provérbios 12, no versículo 25, diz que a ansiedade no coração pode abater alguém, mas a palavra boa, ela revigora o coração. E olha, entre as palavras péssimas que ele estava falando, jogando toda a verdade dele, do jeito dele, com toda a intensidade dele, logo depois ele começava a contrapor com as bênçãos de Deus, com a bondade de Deus, com aquilo que Deus era e fazia, protegia ele, trouxe para ele a conclusão de que nós devemos ser fortes para revigorar o nosso coração, porque os que esperam no Senhor. Ele desde o início trouxe a causa. Gente, nós vamos viver isso, porque nós vivemos na iniquidade. Estamos falando aqui, o mundo está. Nós nascemos no pecado. Como disse o próprio salmista Davi, foi concebido no pecado. Nós fomos concebidos no pecado. A nossa vida, a gente sofre doenças, padecemos por causa disso. As nossas aflições, elas vão surgir uma alma cansada, abatida e exausta, vão surgir em nós. Mas nós temos aquele que tira o flagelo da nossa alma. Aquele que cuida e que divide as cargas conosco. Olha só que interessante. Lá em Mateus 11, 28, que tem aquele texto super famoso, que a gente nunca esquece, que é sobre descanso. A gente sempre usa para falar sobre descanso. E logo eu já estou terminando, quero ir mais rápido. 11, 28. Ele diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venham a mim. Isso é um lugar, né? Mas nós temos que ir. Vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Me diz uma coisa, alívio é extrair todo o peso ou é reduzir o peso? Reduzir o peso. O alívio é sobre a sobrecarga. Ele disse: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. A questão não é exatamente o
que nós estamos carregando, mas é o quanto nós estamos carregando. Existe uma parcela da nossa carga que nós precisamos entregar para Ele. Olha, Ele disse: eu vos aliviarei, tomem sobre vocês o meu jugo. Vocês sabem o que é jugo? Já falamos algumas vezes. É aquele coisinha que bota no boi. É a mesma canguinha do boi até que o pastor estava falando ontem. Bota ali nas costinhas e ela é de 2. Então Jesus diz: tomem o meu jugo, que ele é leve. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso na sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vai continuar com fardo. Vai continuar com fardo. Então por que nós tememos tanto sofrer uma angústia, uma dor? A gente fala assim, a gente não quer isso porque a gente é cristão, a gente não pode viver isso. Mas você está vivendo isso do jeito certo? Você está depositando esse choro, essa angústia, essa dor nos pés daquele que livra a gente da angústia, que alivia a nossa carga, que ele não tira o peso, ele alivia a nossa carga. E ainda mais do que isso, ele vai junto contigo levar a carga, pois ele coloca o peso junto nas costas dele e ele leva os dois, é lado a lado. Jesus, ele vai para a posição de boizinho junto com a gente para levar essa carga. E ele ainda diz: eu coloco sobre ti uma carga que é mais leve, o meu fardo é leve. Entende? Nós não podemos viver na sobrecarga, nós temos que entender o que é importante para nós: aceitar que nós estamos cansados. Porque enquanto nós não aceitamos e dizemos: não, tá tudo bem, não estou cansada, tá ótimo, nota 10. Ou alguém pergunta se está tudo bem, a gente diz que está tudo ótimo. Nós não estamos aceitando o nosso cansado. Se nós não estamos entendendo que estamos cansadas, como que nós vamos descansar? A gente não come quando está com fome? Então a gente descansa quando está cansada. Mas para a gente estar cansada, a gente precisa entender que a gente está. Então não negue isso. Não negue o cansaço. Não negue que você está sentindo peso. Não negue que você está exausta. Senhor, eu estou exausta, eu não aguento mais. Não negue. É como a gente diz: aceite que dói menos. Aceite que dói menos se você entregar o seu fardo para aquele que consegue te ajudar a carregar. Ele não vai te livrar, ele vai te ajudar a carregar. Nós vamos carregar fardo das nossas vidas sempre. No mundo passareis aflições, tem de bom ânimo. E agora eu vou ler aqui para terminar. Primeira Pedro 5 de novo. Pedro 5 no versículo. Peguei o texto no livro errado. Pedro 5, versículo 7 diz: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Ele cuida de vocês. Ele cuida. No versículo 24 do capítulo 31 de Salmos, ele cita que nós temos que esperar. Sejam fortes e se revigore o seu coração, de todos vocês que esperam no Senhor. O Senhor, no versículo 9, ele também diz que ele pede: compadece-te de mim, Senhor. E a pergunta que eu te faço: ele não se compadeceu de ti? Ele enviou um filho. Ele não tem misericórdia? Todos os dias ele lança misericórdia sobre a tua vida. Ele renova. Ele renova. Nós podemos nos sentir aflitas, mas nós temos que lançar as nossas aflições sobre
Jesus. Nós podemos sentir que estamos carregando algo que muitas vezes na nossa concepção é superior à nossa capacidade. E se é superior à tua capacidade, entrega, porque tu não devia estar carregando. Porque o Senhor só entrega para você carregar aquilo que você consegue carregar. Se você não está conseguindo, você precisa entregar para aquele que sabe as medidas, que sabe os pesos, que sabe e conhece o porvir, o amanhã. Ele sabe de todas as coisas. E é por isso que nós precisamos orar. Nós precisamos orar a partir do céu. Nós precisamos acessar o trono e estar com exclusividade. Sabe o que eu acho lindo? Uma vez eu orava, estava orando de manhã, e logo depois que eu terminei minha oração, eu lembrei de uma pessoa e eu falei com essa pessoa, com essa amiga. Eu disse, eu estava orando e eu pensei isso e Deus me mostrou isso e tal. E ela disse, eu também estava orando e Deus me falou as mesmas coisas. E aí eu falei assim, uau, nós estávamos na mesma sala. Nós estávamos longe, eu estava em casa, ela estava na casa dela. Eu disse, nós estávamos na mesma sala. E quando eu disse que nós precisamos orar a partir do céu e realmente entrar na sala do trono com exclusividade, é porque essa sala linda, maravilhosa de trono, existe uma multidão de pessoas que estão acessando ela nesse exato momento. E quando nós entramos lá, nós ainda somos únicas, como se ninguém mais estivesse ali. Nós temos uma atenção do olhar do nosso Senhor. E Ele quer naquele momento extrair a nossa carga, extrair a nossa aflição, extrair a nossa dor. Nós temos que colocar a nossa atenção total nele. E aí sim, nós vamos ser permeadas de uma alegria, porque a graça não oferece culpa. A graça oferece perdão. Ela oferece salvação. Ela oferece renovo. É sábio a gente ficar abraçadinha, chorando com o nosso paizinho. Não sabe por quê. Só chora, só chora, só chora. Nós saímos como dessa sala? Quando a gente acessa essa sala, por mais dor, por mais peso, por mais angústia, nós saímos aliviadas. Nós saímos com esperança, com alegria. Então eu gostaria que vocês fechassem os olhos de vocês. A Ivana vai cantar uma música, mas eu peço que vocês prestem muita atenção no que ela está falando. Se você é aquela mulher que estava seca de chorar, que não estava conseguindo mais, sabe? Senhor, eu não estou conseguindo mais chorar na tua presença, me ajuda. Se você é aquela mulher que estava se sentindo um pouco angustiada, pressionada, sendo cobrada por si mesma, pensando que não estava dando conta, coloca a tua angústia nos pés dele e ouve essa música, a letra. Preste atenção. Deus do secreto, sempre me ouve. És minha fonte, minha porção pra vida inteira. E eu ainda terei fome, eu ainda terei sede, eu ainda terei lágrimas. Daqui não vou sair.
Deus de aliança, sempre me encontra. És minha rocha, meu firme fundamento. E eu ainda terei fome, e eu ainda terei sede, e eu ainda terei lágrimas. Daqui não vou sair. O pardal encontrou casa e a andorinha achou ninho para si. E eu, Senhor, os teus altares, o pardal encontrou casa e a andorinha achou ninho para si. E eu, Senhor, os teus altares, o pardal encontrou casa e a andorinha achou ninho para si. E eu, Senhor, os teus altares, o pardal encontrou casa e a andorinha achou ninho para si. E eu, Senhor, os teus altares, bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Essa mensagem não é sobre a aflição, mas é sobre o lugar onde ela deve estar na nossa vida, o lugar onde ela deve estar. É a gente acessar esse lugar secreto e exclusivo e ao mesmo tempo numerosa de irmãs que vivem as mesmas aflições que nós estão acessando. Então nós vamos cantar mais uma vez o pardal, pardal, o pardal. pardal encontrou casa e a andorinha achou ninho para si. E eu, Senhor, os teus altares, o pardal encontrou casa e a andorinha achou ninho para si. E eu, Senhor,
os teus altares. Tu tens meu coração no dia bom, no dia mau. Tu tens as minhas mãos no dia bom, no dia mau. Tu tens meu coração no dia bom, no dia mau. Tu tens as minhas mãos no dia bom, no dia mau. Tu tens meu coração no dia bom, no dia mau. Tu tens as minhas mãos no dia bom, no dia mau. Para o encontro casar e a andorinha achou um ninho para si, e eu, Senhor, os teus altares. Nós encontramos, Senhor, os teus altares. Não é que a gente não sabia o caminho, Senhor, mas a gente precisava. A gente precisava lembrar que a nossa aflição ela tem que estar ali, no teu altar. Que a nossa angústia, a nossa ansiedade, tudo isso tem que ser depositado aos teus pés. Que só tu pode lidar com estas coisas, que nós não conseguimos lidar com elas, que realmente nós não podemos, não temos capacidade. Oh Senhor, nós te louvamos, Pai, por isso, porque nós somos fracas. Pela nossa fraqueza, Senhor, a tua força se sobressai. É somente, Senhor, o teu poder, é somente, Senhor, a ação do teu Espírito Santo, é somente, Senhor, o que tu podes fazer, não o que nós podemos fazer, Pai. Tu tem o domínio sobre todas as coisas, nós não dominamos tudo, Pai, mas o teu Espírito Santo poderoso, o sopro do teu Espírito Santo na nossa vida, Pai, pode mudar tudo em nós. Pai, nos livra de depositar a nossa capacidade, o poder de fazer mudanças. Senhor, que nós possamos colocar o nosso coração, Senhor, voltado para Ti, porque a única mudança, a única transformação que nós podemos ter e realizar na nossa vida, tanto nas coisas espirituais quanto nas coisas terrenas, Pai, dependem de Ti. Dependem do lugar onde nós estamos, do lugar onde nós decidimos acessar. Pai, como diz em Hebreus, nós queremos acessar com confiança. Não como filhas tímidas, pensando que nós não devemos estar ali porque não somos dignas. Mas nós nunca acessamos a Tua presença digna, Deus. Todas as vezes que nós acessamos, Pai, nós nem poderíamos estar ali. Mas uma rica misericórdia desse Deus, de quem Tu és, que revela o Teu caráter, transborda. E nós podemos, Senhor, com confiança, acessar o lugar com a nossa aflição, com a nossa angústia, com o nosso lamento. E Tu vais transformar, porque diz a Tua palavra que na Tua presença há plenitude de alegria. Tu vai transformar o nosso choro em alegria. Tu vai transformar a nossa ansiedade em convicção, esperança, certeza. Tu vais transformar aquilo que é duvidoso em nós em fé. Mas é Tu que faz isso, não é nós. É Tu que faz isso, não é nós. Deus, te louvamos por isso.
Senhor, te louvamos pela tua graça maravilhosa, a tua misericórdia, Senhor. Nós queremos nos apossar dela, dessa disponibilidade. Nós queremos pegar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo que tu falou ao nosso coração. Senhor, que cada ministração, Senhor, que cada palavra tua lançada, Pai, penetre o nosso coração e nós possamos, Senhor, ser transformadas pela renovação da nossa mente, Pai, pela tua misericórdia. Em nome de Jesus, eu oro. Amém e amém. Glória a Deus. Amém.